Vamos continuar a nossa leitura? Hoje o hino vai ser 180 da harpa cristã. Em Cristo fruímos a paz. Aonde fruímos a paz, o amor? Em Cristo, somente em Cristo, aonde nós temos poder e vigor. Em Cristo, somente em Cristo. Em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Aonde águas vivas nós vamos buscar? Em Cristo, somente em Cristo. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Aonde havemos nós de repousar? Em Cristo, somente em Cristo. As forças podemos também renovar. Em Cristo, somente em Cristo. Em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Aonde achamos imenso poder? Em Cristo, somente em Cristo, e em um povo cheio de santo prazer. Em Cristo, somente em Cristo. Em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Amém? Senhor, nós queremos estar, Pai, neste amor. Que o Senhor nos receba, Pai, e nos convença de tudo que precisamos nos afastar, para termos comunhão com o Senhor, Pai, para termos comunhão com Deus, Pai. Que nós sejamos, Pai, esclarecidos, convencidos, transformados pelo poder da palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Josué 19:20, Salmos 106 e Romanos 5:6. E saiu a segunda sorte a Simão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, Seba e Molada, Azar Sual, Balá e Ezem, Etolate, Petu e Orna, Ziclag, Bet Marcabote, Asa Susa, Bet Leabote, Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Iaim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Balabé, que é Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão do Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança até Saride. E sobe o seu limite pelo ocidente Amarala, e vai até Dabezete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o limite do Quislote Tabor. Sai da Berate e vai subindo a Jáfia. E dali passa pelo oriente para o nascente a Gat-Efe, em Et-Gassim, chegando a Rimon Metoar, que vai até Neá. E rodeando-a passa o limite para o norte de Anatom, chegando ao vale de Ifta-Eu, Ecatate, Nalau, Sirron, Idala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulão, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu limite, Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion e Anacarate, Rabite, Quizião e Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes, e chega a seu limite até Tabor, Sásima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amad e Misal. E chega ao Carmelo para o ocidente e Sior-Libinate. E volta para o nascente do sol e Bet-Dagom, e chega a Zebulon e ao vale de Ifta-Eu, ao norte de Bet-Emek, e de Neil, e vem sair a Cabu pela esquerda. E Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom, e volta este limite a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este limite a Ossa, para terminar no mar na região de Axibe, e Umá e Afeca, e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias.
E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu limite desde Elef e desde Alom, em Zanamim, Adame, Negueb, Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta este limite pelo ocidente e a Asnote Tabor, e dali passa o Coque, e chega a Zebulon ao sul, e a Aser ao ocidente e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Idim, Zer, Amate, Racate e Quirenete, e Adamá, Ramá, Azor, e Quedes, Edrei e em Azor, e Herom, Migdael, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança Zorá, Estaol e Ir-Semes, Salabim, Aijalon e Itla, Elon, Tímina e Ecrom, Elteques de Betom, Balate, Jeude, Bene, Baraque e Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o limite defronte de Jafo. Saiu, porém, pequenino o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lezem chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Em segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança, por sorte em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina do tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo o que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Salmos 106. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, operamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das suas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder.
Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Livrou-os da mão daquele que os aborrecia e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Porém cedo se esqueceram das tuas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar por seus desejos no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes atendeu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a família de Abirão. E um fogo se acendeu na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na abertura para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram das suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas obras, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. E isso foi contado com justiça, de geração em geração para sempre. Irritaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que Moisés se deu mal, por causa deles. Porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Além disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações. Então aqueles que as aborreciam se assenhoraram deles, e os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo seu clamor. Lembrou-se da sua aliança e se arrependeu, segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Romanos 5 e 6. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado de dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, pela redenção. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, pela sua ressurreição. Obrigada, Pai, porque apesar de nós, Senhor, o Senhor tem a vida eterna para nós. Que nós nos deixamos, Pai, ser conduzidos para a vida eterna. Que nós nos deixemos, Pai, ser transformados, Pai, para sermos parecidos com o Senhor. Que a palavra seja viva na nossa vida e que essa palavra chegue a outros, Deus, também que precisam dela para serem convencidos do juízo do pecado e da justiça. Que eles possam te reconhecer como único e suficiente Salvador. Que eles possam acreditar no seu sacrifício, Pai, na sua vida, na ressurreição. Que eles possam confessar o Senhor, Pai, e receber o Espírito Santo para ser, Senhor, o dom gratuito. Que
que é a vida eterna, que todos possam ser alcançados pela tua palavra, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém?